uma live direto ao ponto. Hoje é segunda-feira, de verdade. Vamos chamar a galera aqui. Vamos chamar o pessoal. Show. Isaac, senta com a cadeirinha ali no sol, aqui na sala. Bota no sol aqui na sala. Bebê na área. A gente continua chamando a rapaziada. Mais uma live direto ao ponto. Já estamos aqui há quase 50 dias, ou mais de 50 dias, já perdi essa conta, jogador. O que tu manda, jogador? Tudo certo, tudo na paz. Acabei de tirar meu boot agora. Muito bom. Hoje já estudei, já treinei. E vou trabalhar depois, já trabalhei, vou trabalhar depois de novo. Hoje ainda tem a live à noite. É isso. Está bem corrido, está bem produtivo. E vamos que vamos. Para quem acha que a quarentena não é ser produtiva, né? Só ficar em casa engordando, vendo televisão. Isso é só para quem quer, né? Quem quer produzir, quem quer fazer uma diferença não só na sua vida, mas na vida dos outros, a produção tem que estar constante. Estudando, é produção o tempo todo. Não pode parar. E pensando nisso, posso começar ou você começa? Vai. Então, pensando nisso, em produção, para você produzir, você tem que ter hábitos bons, tem que ter rotinas boas. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que você não consegue chegar ao objetivo. Eu vou usar o emagrecimento como parâmetro, porque nós somos professores e fica mais fácil para as pessoas entenderem. Mas o que eu vou falar agora pode ser aplicado em qualquer área. Em qualquer área você vai saber hoje por que você não consegue chegar ao objetivo. A gente já falou disso de uma forma um pouco diferente há algum tempo atrás, quando eu falei da pirâmide do hábito, do 20-80, e hoje eu vou falar de uma forma bem mais clara. Vai ficar muito mais fácil da pessoa entender, por exemplo, que não consegue emagrecer. E aí eu vou virar a tela para o meu computador, Leandro, para a galera entender aqui. Essa tela em branco aí. As pessoas falam para mim, para você, Levi, que emagrecer é difícil. Também acho, emagrecer é difícil. Beleza, é difícil. Mas quando você, Levi, procura um profissional para te orientar, se torna fácil. Por que se torna fácil? Porque esse profissional, ele vai te passar o conhecimento. O que vai acontecer? Era difícil? Você foi no professor, por exemplo, procurou um professor. Se tornou fácil porque ele te passou conhecimento. Você adquiriu conhecimento do que fazer para emagrecer a nível de treino. Você foi numa nutricionista, adquiriu conhecimento do que fazer a nível de alimentação. E aí, o que acontece é que você adquiriu conhecimento. Você sabe o que fazer, mas não sabe o como fazer. Essa é a grande diferença. Porque a maioria das pessoas, Levi, para aqui, nos 20%. Eu sei que eu tenho que ir para academia e eu sei que eu tenho que me alimentar bem. O profissional te passou isso aí. Mas muitas das vezes, você sabe o que fazer, mas mesmo assim não sai do lugar. Não consegue ir para academia, ou quando vai, treina mais ou menos, ou não consegue se alimentar melhor. E por que você não faz isso? Você já tem um treino e a dieta. Você sabe que tem que fazer e não faz. Sabe por quê, Levi? Porque o ser humano é complexo pra caramba. Não é tão simples o ser humano. O ser humano é um ser muito complexo. Ele quer fazer, mas não faz. Ele quer agir, mas não age. Essa é a grande loucura.
O ser humano sabe o que tem que fazer. Deixa eu pegar um negócio aqui para marcar melhor. Deixa eu apertar aqui. Cadê você? Aqui. Pá. O ser humano, ele sabe o que tem que fazer, ele adquiriu o conhecimento, que é esses 20%. Isso eu vou falar para você que quer passar no concurso. Você sabe que tem que estudar, é difícil passar no concurso, mas quando você vai num cursinho, ele se torna fácil porque você vai adquirir conhecimento. A mesma coisa a nível de emagrecimento. É difícil emagrecer, mas quando você vai num profissional de educação física não luto, ele se torna fácil, mas você não adquiriu, porque você adquiriu conhecimento. Mas você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe que tem que agir, mas não age. E aí, você não faz isso porque o ser humano é muito complexo. E vem uma palavra mágica aí, Levi, que a maioria não se dá conta. Cadê? Deixa eu só apertar o botãozinho aqui. Apagou a tela aqui do computador aqui. Deixa eu... Isso. E aí vem uma palavrinha mágica. Cadê? O ser humano, para que a coisa deixe de ser complexa, ele precisa disso aqui, ó. Autoconhecimento. Ele sabe que tem que agir, mas não age. É muito complexo, porque ele não consegue, por exemplo, emagrecer. Ele sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque o ser humano é complexo. E para você tornar a coisa... Para não ser complexo e você conseguir agir, você tem que ter autoconhecimento. E muitas das vezes, esse é o processo mais difícil para 99% das pessoas. Porque é aqui que o cara tem que batalhar contra os seus medos, aqui o cara tem que batalhar contra as suas frustrações, aqui o cara tem que batalhar contra as suas crenças, contra seus bloqueios, contra o que os outros vão pensar. Aqui que a coisa se torna séria, porque você tem que conhecer a si mesmo para poder avançar. E para que isso aconteça, Levi, você tem que ter clareza, você tem que adquirir um comportamento matador e tem que criar hábitos. Quando você começa a se autoconhecer, Levi, você passa a ter clareza do que você quer. Você, caramba, eu tenho que fazer isso para chegar ao meu ponto B, para chegar ao meu objetivo. Então o caminho fica claro para você. Você já começa a se ver lá. O que a gente fala de se ver já onde você quer. Você começa a se ver lá. Então você vê o seu futuro, o seu objetivo com mais clareza, quando você começa a ter autoconhecimento. E aí quando você tem mais clareza, Levi, você melhora, você muda o seu comportamento. Porque você tem clareza do que você quer, então você ajusta o seu comportamento para chegar naquele objetivo. Então o que acontece? Você já começou a se mexer. E quando você tem clareza, ajustou o comportamento, você começa a andar, começa a agir. A coisa para de ser complexa e começa a não ser mais tão complexa, porque você já se pôs em movimento aqui. E aí você vai gerar hábitos. Hábitos que vão te levar, vão te direcionar para o ponto B. Você vai eliminar hábitos ruins de preguiça, de procrastinar, e você vai gerar hábitos que vão te colocar em movimento, de repetir aquela coisa o tempo todo, todo dia, que vai te aproximando. Mas tudo isso só ocorre quando você começa a ter autoconhecimento. Isso aqui em cima é o que todo mundo te passa, Levi, em qualquer coisa que você for fazer. Isso aqui em cima, o que era difícil no início, por exemplo, emagrecer, ele se torna fácil a partir de um conhecimento que você adquire, que o profissional de educação física te passa, que o nutricionista te passa, e isso é só 20%, que é o pontapé inicial. Mas quando você, como o ser humano é complexo, o ser humano é muito complexo, e ele só deixa de ser complexo, ele passa a não ser complexo, quando ele começa a adquirir autoconhecimento, que aí vai gerar mais clareza, que essa clareza vai gerar um comportamento que vai começar a te impulsionar, e que esse comportamento vai gerar novos hábitos, que vai fazer com que você repita aquela função que você tem que repetir todos os dias para chegar no seu objetivo. Aí, a gente... Calma aí, minha tela sumiu aqui. Pum, volta aqui. Deixa eu mudar meu
meu teclado aqui de posição, que ele tá me matando aqui. Aí, a partir desses 3 itens aqui que você começa a adquirir com autoconhecimento, que é clareza, um novo comportamento e novos hábitos, você começa a perceber que aquele ambiente que você está frequentando, ao invés de estar te aproximando do seu objetivo, ele está te afastando. E você começa a perceber que você tem que ajustar o seu ambiente. Você tem que, por exemplo, em casa com a sua alimentação, você tem que não comprar mais aquele tipo de comida que te levava a se alimentar mal. Você começa a perceber aqui que aonde você anda, com as pessoas que você anda, pode estar te afastando do seu objetivo. E aí, você vai gerar mais foco, vai começar a dizer não, vai começar a só fazer aquilo que te aproxima do seu objetivo. O que te afasta, você começa a deixar de fazer. Você aumenta o foco. Você começa a ter mais disciplina. Nós sabemos, Levi, que o que te faz chegar no ponto B não é motivação. É disciplina. De fazer aquilo todo dia. A motivação acaba no café da manhã. Você acordou super motivado. Mega motivado. Leu uma notícia ruim, sua motivação foi embora. Mas a disciplina te leva a fazer o que você tem que fazer, mesmo quando você não está afim. Isso é disciplina. É fazer mesmo quando você não quer. E aí, isso vai aumentar a sua resiliência. A gente já falou sobre resiliência aqui. A sua capacidade de se adaptar. A sua capacidade de alterar as configurações que você tem atual e criar novas configurações. Então, essa resiliência vai gerar o quê? Você não vai começar aquele bloco lá de melhorar ambiente, foco, disciplina e resiliência. Isso vai te trazer, vai te fazer a não mais se importar com a opinião alheia. Por exemplo, eu não fazia live com tanta constância antigamente porque eu ficava com medinho do que o outro professor ia falar. Eu ficava com medinho do que alguém poderia falar. E quando você começa a se autoconhecer, começa a obter clareza, muda o comportamento e começa a gerar novos hábitos que te impulsionam, que você vai gerar um ambiente melhor, vai gerar mais foco, mais disciplina e resiliência, a opinião dos outros, Levi, não te importa mais. O que os outros vão falar não te importa. O pessoal vai falar com você, você vai falar para ele, ó, vai cuidar da sua vida que eu sei o que eu estou fazendo. Não quer assistir? Vai assistir outra live. Mas a gente ficou muito tempo preso na opinião dos outros, porque a gente não se autoconhecia. Então tudo que alguém falava te colocava para baixo. E aí você não fazia, não tomava uma atitude, porque estava com medinho do que o outro ia falar. Você, às vezes, não expunha a sua opinião com medinho do que o outro ia falar. Ficava muito preso no que o outro ia falar. E quando você começa a ter autoconhecimento, você não liga mais para isso. E aí você aprende a falar não. Se você, por exemplo, no emagrecimento, você vai na casa da tua sogra, você está super focado, fez um planejamento, estruturou um treino, fez uma planilha, eu só sei que isso vai acontecer contigo, mas tudo bem. Você está super focado, Levi. Quando você está super focado, está em hiperfoco, por exemplo, você fala não com facilidade. A sua sogra vem aquele bolo que você adora, fala, pô, sogra, não posso comer agora. Eu estou com um objetivo e não posso fazer isso. Ou, por exemplo, a gente tem nosso momento de estudo. A gente está tão focado que se alguém te tocar o telefone e você vai olhar e falar assim, pô, não, depois eu atendo que eu tenho que terminar essa leitura, eu tenho que terminar de ver esse vídeo. Porque você está super focado. Então, a partir de tudo que eu falei aqui, você fala não com mais facilidade. Porque você não tem mais medo de falar não. Muitas das vezes, a gente fala sim porque a gente tem medo de falar não, com medo da opinião alheia. Com medo do que o outro vai achar, do que o outro vai pensar. Por isso que a gente falou muito sim ao longo da vida. E eu já falei numa live anterior, a gente fala muito sim
mesmo sabendo que a coisa está errada, com medo da opinião alheia. Muitas pessoas fazem muita coisa errada, sabendo que está errado, com medo da opinião alheia, com medo de não ser aceito pelo um grupinho. E aí, você acaba se prejudicando porque não falou não. Você acaba perdendo a sua identidade porque você não falou não. Porque ser aceito pelo outro é mais importante do que a sua identidade. E a sua identidade é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, quando você começa a se autoconhecer, você fala não com mais facilidade, porque você sabe qual é a sua identidade. O certo é o certo, mesmo que todo mundo fale que o certo é o errado. Então você não liga mais para a opinião alheia. E aí, quando você passa por esse processo, Levi, você cria amor próprio, meu irmão. Quando você cria amor próprio, dane-se o que o outro vai falar. Dane-se o que todo mundo está falando. Você, nesse momento, acabou de se autoconhecer como você nunca imaginou antes. Deixa eu voltar a tela para mim aqui. E todo esse processo são os 80%, Levi. Sabe aqueles 80% que eu falei lá na frente? Que eu falei numa live lá atrás? São os 80%. Os 80% é toda a parte do autoconhecimento. Por que 80%? Porque o ser humano é complexo, cara. O ser humano não é fácil de se entender. A pessoa em si, ela não se entende. Ela tem vários pensamentos ao mesmo tempo e fica em dúvida o tempo todo. Mas no momento em que você cai para dentro, quer se autoconhecer, você começa a desenvolver todas essas características que eu falei. Você deixa de ser complexo para você, que você cria a sua identidade. Você cria clareza, que essa clareza te faz identificar mais fácil o seu alvo. E aí, a partir dessa clareza, você cria novos comportamentos que vai fazer te colocar em movimento e agir. Que não adianta se colocar em movimento e não agir. E quando você se coloca em movimento e age, você gera uma repetição daquele movimento. E isso cria novos hábitos. Quando criou novos hábitos, Levi, você começa a olhar o ambiente. O que no ambiente está te afastando do seu objetivo. E você começa a eliminar no seu ambiente o que não te aproxima do seu objetivo. Você só deixa no ambiente o que vai te aproximar. O que te afasta, você exclui. Aí você vai gerar foco, vai gerar disciplina. Disciplina é você fazer mesmo quando não está afim. A motivação acaba no café da manhã. Essa é a grande realidade. Quando acaba a motivação, você tem que ter disciplina para continuar. E aí você se adapta. Quando você cria resiliência, você muda as configurações. As suas configurações mudam. Porque você identifica que aquele software que você usava não é o adequado para o momento. Então você tem que fazer o upgrade. E aí você vai para outro estágio, que é não ligar para a opinião alheia, aprende a falar não e gera amor próprio. E isso tudo faz com que você consiga fazer aqueles 20% lá o resto da vida. Que é saber o que tem que fazer. Que é o que o professor te dá. O que você tem que fazer. E nos 80% você descobre como tem que fazer. Não é o que, é o como. Você aprende o que você tem que fazer e quando você adquire autoconhecimento, você descobre o como fazer. E a partir daí, meu irmão, é uma bola de neve que não te para mais. Essa é a minha dica de hoje. O 80% é melhor do que os 20%. Porque os 80% vai te mostrar o como. E o como, quando você aprende o como, pode te tirar tudo. E o como, você sabe, então você constrói tudo de novo. Se você ganhou um dinheiro com o como, pode te roubar tudo. Mas o como já está aqui. E você sabe como refazer. E você constrói tudo de novo. Essa é a dica. Tamo junto. Então, Pedrinho, isso que você falou, né, de a gente saber a nossa identidade, saber que a gente é. Existem cinco tipos de identidade. Aqui Deus falou sobre nós, está lá em Gênesis 1, 26. Aqui os nossos pais falaram, né, o que a nossa nação falou, que é a nossa cultura. Né, tá aí? Tá travando aí, cara, para você? Tá travando aí? Deu uma travada e voltou. Travou um pouquinho você. Tá mim. Calma aí.
Deixa eu mudar aqui. Voltou? Estou escutando normal agora. Vê se voltou aí. Normal? Tá me ouvindo normal? Tô te ouvindo bem. Beleza. Tô. Essa questão que você falou da identidade, de você saber quem você é, existem 5 tipos de identidade. Que é a que Deus falou sobre a gente, que está lá em Gênesis 1:26. Sim. É a que os nossos pais falaram. É a nossa cultura, Certo. o nosso país. Né? A forma que a gente se vê, mas a gente dá mais opinião para essa aqui, ó. A forma que as pessoas nos veem. Então, às vezes, a gente dá muita ênfase nessa aqui. A gente tem que dar ênfase nessas duas aqui. A que Deus falou é que nossos pais. Claro que a gente tem que levar em consideração o que Deus falou. Então, quando a gente não tem, né, isso bem claro, né, a nossa identidade, a gente fica refém aos outros, a gente não sai do lugar. Porque a gente vai estar sempre, né, ligando para o que o outro falou, para o que o outro pensa, e a gente nunca vai se movimentar. E hoje, Pedro, o que eu separei hoje está muito com a nossa vida financeira, né? Está muito com os hábitos que a gente tem. Isso tá ligado ao hábito que a gente tem. Vamos supor, na matemática tem a soma, a diminuição, a divisão e a multiplicação, né? Então, o que acontece? No mais o cara poupa. Beleza, ele poupa. No menos, ele é só consumidor, né? Na divisão, o cara insano é faccioso, né? Ele vive por facções. E a multiplicação, Pedro, que é o X do negócio, que é ser exponencial. Então, quando o cara poupa, né, ele poupa muito, o que acontece? Ele não sabe multiplicar esse dinheiro, ele vai viver a vida dele toda juntando dinheiro, mas nunca vai ser rico. Porque não tem como a gente não ser exponencial. Então, tudo que a gente... Beleza, é importante poupar, mas no final você vai entender. Se a gente só poupa, Pedrinho, a gente não vai usufruir daquilo. Porque não tem como a gente ser rico só poupando. E o consumidor, que é o negativo, ou seja, ele só subtrai. Ele trabalha o mês todo, ele tem o salário, que a gente sabe que o salário aí tem que ter tempo, né, para acabar. Tem o salário, ou seja, ele gasta o salário dele todo consumindo. Não tem como, esse cara não vai prosperar. O cara que divide, Pedro, a pessoa insana, facciosa, ele divide tudo. Ele divide a família dele, ele divide os amigos, ele vai dar dividindo todo mundo. Então, o que a gente tem que ser para ser exponencial, né? O positivo, ele vai poupar, vai juntar tudo. O cara gosta de juntar dinheiro, mas nunca vai ficar rico. Esse é o positivo. O cara que é negativo, né? Ele é consumidor, ele só fica comendo a semente, né? Ele não planta. Ou seja, ele só vai gastar. Esse é o trabalhador que pega o salário dele e sai gastando tudo. O divisor é aquele cara que vai dividir a família, que vai dividir a mulher, vai dividir os amigos, ele vai dividir tudo. Ou seja, ele não vai ser exponencial. Agora, o código aí, que está aí, o código X, né, que é da multiplicação, né, ou seja, ele tem que poupar e multiplicar. Então, todo negócio que ele for entrar, se ele conseguir ser exponencial naquilo, a gente tem que entrar, Pedro. Agora, se alguma coisa que a gente for entrar e vai tirar, não vai dar lucro para a gente, né? Não vai dar lucro, a gente tem que sair. Então, o que acontece? As frutas multiplicam, a terra ela vai multiplicar. Ou seja, tudo que é artificial, Pedro, tudo que o homem criou, né, que vai ficar mexendo, vai ser negativo, positivo e divisor. Mas tudo que é natural, tudo multiplica.
Então, a chave é essa. Poupar e multiplicar. Hoje, Pedrinho, eu venho aprendendo algumas coisas. E vê se não faz sentido. Você tem um dinheiro hoje, sei lá, tem 100 mil, 200 mil para comprar uma casa. Você está com 200 mil para comprar uma casa. Os caras que são exponenciais, esses são os códigos que eu estou querendo pegar. Os caras que são exponenciais, ou seja, eles não vão comprar a casa por 200 mil. Eles vão morar de aluguel e com esses 200 mil, eles vão investir e eles vão comprar a casa com um filhote, com dinheiro de render. Ou seja, ele vai estar sendo exponencial, ele vai estar progredindo, ele vai estar multiplicando o dinheiro. Então, a partir do momento que a gente começa a entender isso, é uma coisa que eu não entendia. Eu fui muito, todos esses, né, positivo, negativo e divisor, muito. Mas multiplicador, eu nunca parei para pensar nesse ponto de vista. Então, às vezes, vale mais você não comprar a tua casa agora, porque tu vai gastar todo o teu dinheiro. Com esse dinheiro que você está em mão, você procurar investir, né? E com o dinheiro do investimento que for entrando, você aí sim investir naquilo. Então, hoje, não adianta a gente trabalhar igual um maluco, né? Sei lá, pode até ganhar 10 mil reais, 15 mil reais, e sair gastando e não aplicar em nada. Não fazer esse dinheiro multiplicar, não fazer esse dinheiro ser exponencial. Ou seja, a gente vai ficar sofrendo o tempo todo. Então, a dica de hoje é, se você for entrar num lugar, em qualquer negócio, e você perceber que esse negócio não vai ser exponencial, então não entre. Se para comprar casa agora, não entre, porque ela não vai te render, só vai te dar gasto. Agora, a partir do momento, claro, tem que fazer um curso, tem que estudar, tem que saber o melhor investimento, também não é de qualquer maneira. Isso são etapas, são fases. Então, hoje, Pedrinho, eu quero ser uma pessoa exponencial. Então, eu quero multiplicar o meu patrimônio. E como é que eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que... O dinheiro que eu tenho para comprar meu patrimônio hoje, eu vou ter que investir e comprar meu patrimônio hoje com o dinheiro que eu ganhar desse investimento. Então, esses são os códigos que todos os bilionários, todos os multimilionários fazem. E que muitas das vezes a gente tem a oportunidade de fazer e a gente não sabe. E a gente prefere estar gastando, né, tendo aquele prazer momentâneo, né, aquele prazer momentâneo de ganhar e gastar. A gente não quer usufruir desse dinheiro. Então, esse é um código que eu estou passando, que eu estou aprendendo agora, né, com meus estudos, né, com as coisas que eu venho estudando, que eu venho aprendendo. Então, você pare para pensar, você que for ver esse vídeo, ou que for ver, passar para alguém, pare para pensar se é interessante você investir todo o teu dinheiro agora numa casa, ou num carro, ou se é mais jogo, se é mais fácil você pegar esse dinheiro e investir e você comprar o imóvel, o teu patrimônio, o teu automóvel, com os filhotes que esse dinheiro der, que vai ser os lucros, né? Que tudo aquilo que você investiu, ele vai te dar um lucro, você comprar com isso. Então, Pedrinho, esse é o meu código de hoje, é o código que eu vou fazer na minha vida de agora em diante, né? Tudo que for benefício para mim, eu vou custear, né? Tudo que for custo é o que vai te trazer benefício depois. Despesa, vou ficar longe de despesa. Claro, tem despesa que não tem como, que vai ter que se alimentar, mas isso não é uma despesa também, porque tem que se alimentar, não tem jeito. Mas tudo aquilo que era supérfluo para mim, né? Que era bom, para mim hoje é supérfluo. Então, o que é supérfluo eu não quero mais. Então, só coisas que vão fazer, que são necessárias. Que eu acho que, para a gente ser exponencial, né, o que você vem sempre falando aí, às vezes, só para a galera entender um pouco, a gente poder multiplicar aquilo que a gente tem. E quando a gente multiplicar aquilo que a gente tem,
a gente comprar as coisas com o dinheiro que a gente investiu, com o lucro do investimento que a gente fez. Então, essa é a minha dica de hoje, meu parceiro. Então, só para falar, dar um exemplo sobre o que você falou aí de ao invés de comprar, investir o dinheiro e comprar com o dinheiro do investimento, aquele ator, não lembro o nome dele, Johnny Depp, não sei como se pronuncia, do Pirata do Caribe. Aquele cara, ele tinha uma fortuna avaliada em quase 600 milhões. O que ele fez? Comprou várias mansões com pista para pouso de jato e tal, que não sei o quê. O que aconteceu com o dinheiro dele? Hoje ele está falido. Acabou. Por quê? Aquilo não dá fruto. Aquilo só dava prejuízo. Várias mansões em vários lugares, absurda. Ele tinha que desembolsar uma grana todo mês absurda. E o dinheiro foi acabando, Hoje ele está falido. Por quê? Investiu na coisa errada. Ao invés dele investir quase 600 milhões em mansões, se ele fizesse algum investimento certeiro, ele ia ter aquele dobro daquele dinheiro, ia comprar todas as mansões e ainda ter os 600 milhões guardados. Mas o cara não teve essa educação financeira para poder fazer isso. E aí, hoje em dia, tá falido. Só para ilustrar o que você falou aí. E essa foi mais uma live, direto ao ponto. Hoje à noite, às 19h38, o Levi vai falar um pouquinho sobre Só as Fêmeas Multiplicam. Vai ser top essa live. Então, espero vocês que estão aqui agora, às 19h38, porque a live vai ser show de bola, vai ser bem esclarecedora, como foi o tema que o Levi trouxe aí, foi bem esclarecedor. E amanhã, 15h08, estaremos aqui de novo, com mais um tema que a gente não sabe o que é, mas sempre bate. Fala, Daniel. Então, galera, até mais tarde, 19h38, nós vamos voltar com uma super live. Bate aí, jovem. Tamo junto, valeu. Tamo junto. Boa!